Um bom dia e a paz do Senhor Jesus a você, amado e querido ouvinte do Leitura Diária. Grato a Deus por mais esta rica e gloriosa oportunidade a qual Ele nos concede de estarmos aqui hoje para mais uma breve reflexão. Estamos na lição do segundo trimestre do ano de 2021, a lição que tem por tema geral, ou tema global, dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. E a nossa próxima aula da Escola Bíblica Dominical será a aula de número 11, com a temática o presbítero, bispo ou ancião. E hoje, meus amados irmãos, na sexta-feira, o tema proposto está como exemplo do rebanho. E nesse objetivo, nós estaremos meditando na Palavra de Deus nesse momento, na 1 de Pedro, capítulo 5, versículo de 1 ao 2. Leia junto comigo, me acompanhe nessa leitura. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto que eu, que sou também presbítero como eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Glória seja dada ao nome do Senhor, o nosso Deus. Meus amados irmãos, no contexto que nós temos aqui deste livro, a primeira carta de Pedro, o autor, Pedro, é curioso nós observarmos que ele inicia a epístola estando na Babilônia, ele chama de Babilônia, mas provavelmente, ao que tudo indica, com a título de curiosidade, ele estaria na cidade de Roma, a sede de Roma. E ele teria escrito essa primeira epístola para as 5 províncias romanas, para os líderes das 5 províncias romanas, que estavam sofrendo bastante perseguições por conta da sua fé, mostrando para eles, nesse escrito, que o sofrimento ele prova a veracidade da nossa fé, dando o exemplo do nosso Mestre Jesus Cristo. Dito isso, para a nossa consideração, nós acentuamos que a epígrafe já chama muita atenção, pois na epígrafe desse capítulo 5 nós temos os deveres dos anciões e dos jovens, humildade e vigilância. Então, já é importante nós levarmos em consideração este enunciado, humildade e vigilância. São necessários para que os anciões e os jovens vivam a vida honrosa perante a palavra do Senhor. E na aplicação que eu trago aqui hoje, dessa palavra, desse pequeno versículo que acabamos de ler, eu extraí aqui pelo menos 5 deveres dos pastores e 2 coisas que os pastores devem se abster. Você lembra que por ocasião da primeira explanação que nós tivemos aqui na segunda-feira, nós falamos que o presbítero ele é considerado como um pastor auxiliar. Então, esse pastorear, o que é que ele deve fazer? A primeiro plano, a primeira observação, é que ele deve pastorear o rebanho a ele confiado. Ou seja, ele não pode se eximir, ele não pode se omitir, ele não pode se esquivar da sua responsabilidade com o rebanho a ele confiado. E para segundo título de o que ele deve fazer, ele deve pastorear espontaneamente, ou seja, não por força, não por violência. E a terceira colocação aqui de como dever positivo que ele deve fazer, ele deve orientar o rebanho e se guiar de acordo com o querer do nosso Deus. Motivado, esse é o segundo dever, ele deve estar sempre motivado de motivações puras e de boa vontade. Por último, dos deveres, ele deve ser exemplo para o rebanho. E o que os pastores, os presbíteros ou os anciões não devem fazer? Não devem pastorear por ganância
e não devem ser dominadores do rebanho. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Então aqui nós temos a explanação dos deveres, da responsabilidade que é colocada sobre este homem de Deus, capacitado, vocacionado por Deus para essa seara, a orientação que o Senhor manda a estes homens de Deus são essas. Esses são os deveres, esse é o compromisso, esse é o fardo que eles devem carregar. É essa responsabilidade que repousa sobre esses homens de Deus. Eu espero que você tenha gostado, eu espero que você tenha entendido essa breve reflexão de hoje, e não é o que eu ia esquecer. Se você gosta dessas reflexões, se você quer incentivar o grupo, quer continuar tendo essas mensagens, sempre de segunda a sábado, aqui às 6 horas da manhã, junto conosco, dá o seu like nesse vídeo, compartilhe essa mensagem para mais pessoas, para que assim a gente possa estar levando a palavra de Deus, está muita alegria no nosso coração. Eu agradeço a Deus a oportunidade, Deus abençoe a sua vida e até a próxima, em nome de Jesus.